Boa tarde. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o senador João Pedro pela iniciativa de convocar esta sessão de comemoração dos 20 anos do Mercado Comum do Sul. Queria cumprimentar a todas as senhoras senadoras aqui presentes, todos os senhores senadores, a todos os senhores embaixadores estrangeiros, a todos os demais participantes, muito especialmente o presidente Itamar Franco, meu querido amigo. Queria aproveitar essa oportunidade para tentar mencionar alguns dos grandes desafios que o Mercosul tem pela frente. O primeiro deles, em realidade, é o de eliminar a pobreza, de contribuir para eliminar a pobreza no território de cada um dos países membros do Mercosul. Sem a eliminação da pobreza, não será possível construir um grande mercado. E a presidente Dilma Rousseff já determinou que a grande meta do seu governo é a eliminação da pobreza. Sem essa eliminação, não há como incorporar todas as pessoas, todos os cidadãos dos 4 países numa sociedade moderna e numa economia moderna. Não há como. Então, é necessário que cada um dos países se dedique a essa tarefa. E nessa tarefa, naturalmente, o parlamento de cada um dos países tem uma missão fundamental de definir e apoiar os programas que visam este objetivo. O segundo desafio, se quisermos assim, é o de construir a infraestrutura. Construir a infraestrutura, principalmente no campo da energia e dos transportes, dos 4 países do Mercosul. Sem infraestrutura de transportes, não há comércio. Sem comércio, não há integração. Sem infraestrutura de energia, não teremos a capacidade para o desenvolvimento em geral, e especialmente o desenvolvimento industrial. De modo que essa tarefa, que é uma tarefa que já vem sendo enfrentada, que foi enfrentada pelo presidente Lula, de contribuir fortemente para a construção da infraestrutura nos países do Mercosul e da América do Sul em geral, ela necessita continuar. O embaixador Simões aqui mencionou o extraordinário aumento do comércio no Mercosul. Este aumento somente poderá prosseguir em condições competitivas dentro de cada país e entre os 4 países com a construção da infraestrutura de transportes. E há uma série de projetos de grande importância nesse sentido de que participam os países do Mercosul. Por exemplo, a construção da ferrovia entre Santos e Antofagasta, no Chile, por exemplo, para dar um exemplo. A questão da expansão da hidrovia Paraná-Paraguai e assim por diante. Essa construção da infraestrutura é, naturalmente, essencial para a promoção do desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento acelerado. É preciso lembrar que o Brasil e os demais países do Mercosul estão cada vez mais distantes em termos de renda per capita dos países altamente desenvolvidos. E desenvolvimento é uma questão relativa. É assim como a altura. Ninguém é alto, é baixo sozinho. Ninguém é desenvolvido ou subdesenvolvido sozinho. É sempre em relação a um outro país. Então, para reduzirmos essa distância de desenvolvimento que tem aumentado nas últimas décadas entre os países desenvolvidos, altamente desenvolvidos, e os países de desenvolvimento, inclusive o Brasil e os países do Mercosul, é necessário acelerar o desenvolvimento. Acelerar o desenvolvimento não é uma taxa apenas. Acelerar o desenvolvimento significa investimentos. Significa os investimentos públicos e privados necessários a gerar os empregos necessários para absorver o número de novos trabalhadores que chegam ao mercado a cada ano, no Brasil e nos demais países. No Brasil são cerca de 2 milhões de novos trabalhadores por ano. Se não houver a geração de emprego, certamente nós temos desafios sociais muito maiores daqueles que já enfrentamos no momento. E, finalmente não, é necessário eliminar as assimetrias entre os Estados, parte do Mercosul. Se não houver essa eliminação das assimetrias, não haverá apoio em cada Estado, nem o apoio político, nem o apoio social necessário para fazer avançar esse projeto de integração.
Um último desafio, creio que é um desafio de cada um dos países, é aprofundar a democracia. Fazer com que a população, que o povo de cada estado participe de forma mais intensa na escolha dos candidatos, nas próprias eleições, no próprio processo legislativo e no próprio processo de geração das políticas públicas e de zelar para que elas correspondam aos interesses da maioria da população. Essas tarefas todas são essenciais para os países do Mercosul em um mundo que se encontra em profunda crise econômica, crise ambiental e uma crise política também, com a ascensão da China no novo cenário internacional, ascensão econômica e cada vez mais política. Então, o fortalecimento do Mercosul é essencial para a formação de um bloco que possa defender melhor, um bloco cada vez que já existe, mas cada vez mais integrado, com uma coordenação cada vez mais intensa entre os 4 países, para que possamos enfrentar os desafios dessa crise. Porque nesta crise há muitas faturas e é preciso que nós possamos atuar unidos para podermos defender melhor os nossos interesses. Queria agradecer mais uma vez. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi dada pelo presidente, senador João Pedro, dessa sessão, de me dirigir aqui a todos os senhoras e senhores senadores. Muito obrigado. Obrigado, senador Samuel Pinheiro Guimarães. Esta presidência agradece a participação das senadoras, dos senadores, das personalidades que nos honraram com o comparecimento a esta solenidade de 20 anos do Mercosul. Agradecer a todos os embaixadores que estão aqui desde as 14 horas. Foram mais de 3 horas de sessão solene em homenagem à construção deste grande bloco. Nós vamos suspender a sessão por 5 minutos. Excelência, tem a palavra. Antes da suspensão da sessão, eu gostaria apenas que Vossa Excelência me inscrevesse para uma comunicação inadiável e farei o pronunciamento após a suspensão. A Secretaria está... Agradeço a Vossa Excelência. Avisando que Vossa Excelência já está inscrito. A sessão vai ficar suspensa. Nós vamos suspender por 5 minutos e retornar com a ordem do dia e os pronunciamentos dos senadores inscritos.